Olá a todos, boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje o nosso papo aqui é sobre felicidade, né? A pandemia tem chamado a atenção aí para a saúde e o bem-estar dos colaboradores. Nós temos visto muitas iniciativas buscando promover um ambiente corporativo saudável, num contexto que a gente tem visto que é tão adverso, né? Também observamos que essa atenção ao acompanhamento do estado físico e mental dos funcionários passa a ser uma grande prioridade, né, da maioria das empresas, especialmente agora em que esse novo surto do coronavírus parece diminuir a esperança e aumentar a ansiedade dos nossos profissionais. E para conversar com a gente sobre felicidade, saúde e bem-estar, vão estar comigo aqui o Jorge Paiva, que é diretor de recursos humanos para a América Latina da Orange Business Services, e a doutora Marjorie Dulcini, que é diretora médica da Pfizer. Antes da gente começar, quero deixar aqui 2 recados bem rápidos. Primeiro, compartilhar que todos podem contribuir para uma causa linda e nos ajudar a adotar um leito na Casa Hope, que atende crianças e adolescentes com câncer e transplantados. O QR Code está aqui na tela, e eu tenho certeza que todos vocês vão ficar felizes em contribuir. Um outro ponto é que nós não vamos ter espaço para perguntas de vocês nessa interação, que é rápida, de 30 minutos, mas, por favor, encaminhem as dúvidas, comentários, sugestões, perguntas, tudo isso vai passar por uma curadoria e uma edição especial digital da revista Melhor, será produzida e compartilhada com todos os participantes e inscritos, ok? Então, agora, né, indo para o nosso assunto, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta aí para a doutora Marjorie, que também vai poder se apresentar rapidamente. E, coincidentemente, esse final de semana eu tive a oportunidade de participar de um bate-papo sobre felicidade também. E uma das moderadoras, uma médica americana chamada Uwell Pierre, ela trouxe uma abordagem para o tema que me pareceu super pertinente. Ela falava que o grande paradigma da felicidade é que a gente tem dificuldade de ver a felicidade como uma expressão integral de nós mesmos. E o que ela diz é que, ao invés disso, nós nos comparamos com os outros. E aí, na medida que a gente faz esse movimento, a gente coloca no outro, a gente transfere, né, para o outro o poder de nos tornar mais ou menos felizes. E nesse processo a gente acaba adoecendo. A gente sabe que não é sobre aquilo que acontece ao nosso redor, mas é sobre como cada um de nós lida com isso que está acontecendo ao nosso redor. E aí, a minha pergunta vai, né, no momento em que a gente vive tão intensamente esses medos e essas ansiedades da pandemia, né, Marjorie, você pode compartilhar um pouquinho com a gente quais são algumas das dicas práticas que vocês têm apresentado aí para os colaboradores na Pfizer para que eles possam gerenciar melhor a saúde mental? Claro, Cíntia. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Como a Cíntia falou, eu sou diretora médica da Pfizer Brasil, tenho aí alguns anos de indústria farmacêutica, e nós vivemos uma grande surpresa um ano atrás, né? Eu acho que esse foi um dos fatores que impactou muito a vida das pessoas, foi a surpresa e a vulnerabilidade que as pessoas perceberam como estavam, né? Tão vulneráveis, como todos estamos, tão vulneráveis quando pensamos em saúde. Mas essa surpresa, ela veio trazendo outras coisas, né? A surpresa da vulnerabilidade, do quanto estávamos suscetíveis do ponto de vista da saúde, mas trouxe outros elementos que mexeram demais com o autoconhecimento, aí indo um pouco na linha do que você falou, Cíntia, aquela coisa da gente perceber e falar, não, mas eu me conhecia num ambiente ou numa situação
agora eu estou numa situação B, e como eu vou me adaptar para chegar nessa situação B? E outras coisas, por exemplo, quando a gente se conhece como profissional, a gente tem um ambiente profissional do qual a gente vai para esse ambiente profissional, muitas vezes, a cultura do home office era uma coisa esporádica, algumas empresas já tinham adotado, mas você escolhe, né? Você escolhia um dia ou dois para fazer o seu home office, e agora, forçadamente, você tem que adotar o seu trabalho dentro do mesmo ambiente onde há o seu convívio familiar, ou, enfim, o seu convívio não profissional. Outros elementos surgiram, e aí que vão compor essa dificuldade, essa mudança radical que a gente foi imposto a se adaptar, as preocupações, como você bem trouxe, Cíntia. Então, as preocupações com a saúde, as preocupações com o futuro, o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer com a minha família, as preocupações econômicas, o quanto a gente foi exposto a uma coisa que nós não tínhamos muita noção, até porque nós tínhamos mais liberdade de ir e vir, nós tínhamos, né, a gestão do nosso tempo e da nossa locomoção, que é uma coisa chamada convivência forçada. Muito se falou de isolamento social. O isolamento social, que depois eu acho que eu vou trazer um pouquinho também uma confusão que acontece aí na questão do isolamento. Na verdade, é um isolamento físico, né? Isso é uma coisa importante de ressaltar, e foi uma das coisas que nós falamos para os nossos colaboradores. Quando nós estamos falando em isolamento, nós estamos falando ou distanciamento, nós estamos falando de distanciamento físico e não emocional. Mas um outro elemento que não se falava muito era a dificuldade da convivência forçada. A convivência forçada é aquela coisa que ninguém te contou, que você ia ter que passar 24 horas por dia com quem você se casou, ou com quem você escolheu para ser seu companheiro ou companheira, ou até com seus filhos, ou até com seu pet, né? Existia um limite e uma individualidade que passou a ser tudo muito confuso. Esses elementos que eu trouxe para vocês, eles foram trazidos numa palestra muito interessante que nós tivemos na empresa, com um médico psiquiatra, o Dr. Daniel Martinez. O Dr. Daniel trouxe essas reflexões justamente porque nós estávamos muito preocupados com o bem-estar, a saúde mental dos nossos colegas, ainda que a empresa tivesse dado algumas dicas, que depois a gente pode ir um pouco mais nesse sentido, dicas mais corporativas, mas realmente faltava um aprofundamento do ponto de vista psicológico e emocional. Então, já começa a descoberta desses elementos, né? Os elementos do que é que te preocupa, de você olhar e dizer, não, realmente, a convivência forçada é algo que eu preciso entender que é totalmente novo também, e o isolamento ou distanciamento físico. E aí começa a primeira dica. Então, a primeira dica, quando a gente olha o isolamento ou o distanciamento como algo crítico para conter a pandemia, e que isso precisa ser adotado por todos, as pessoas se confundem de que, bom, então eu tenho que me isolar, né, emocionalmente, de forma alguma. Então, a primeira dica que veio é manter o contato social. Respeitando, claro, o cansaço, os seus limites. Não é fácil ficar conversando pelo Zoom, pelo WhatsApp, pelas ferramentas digitais. Claro que não, mas é importante encontrar um momento para isso. Então, manter o seu convívio, manter o seu contato com seus amigos, com o seu networking profissional, com a sua família, se você não tiver a família que não está com você, convivendo na mesma casa. Então, falar, conversar, desabafar, trocar, faz muita diferença. E até no ambiente corporativo nós fizemos isso. Então, sessões dentro dos times, de bate-papo, só para trocar experiências, contar um pouco como está sendo, ou dicas, né? Como eu tenho lidado, como eu tenho lidado com as minhas tarefas do dia a dia, né? Não tenho mais ajuda em casa, em que momento eu boto minha roupa na máquina, em que momento eu vou ali lavar a minha verdura para poder preparar o meu almoço, e às vezes dicas práticas que a gente nem imagina mudam a nossa rotina para melhor. Outra coisa importante que o Dr. Daniel compartilhou conosco é a questão da espiritualidade, que
é diferente de religião, enfim, espiritualidade e felicidade estão muito relacionadas. Então, cada um tem um método, então tem pessoas que fazem meditação, que se dão muito bem, outras que não se encontram ali na meditação, que é o meu caso. Eu gosto muito de yoga, mas meditação eu não consigo. Então ele convidou, né, o Dr. Daniel nos convidou a procurar qual é o nosso momento de estar centrado, de olhar para a nossa espiritualidade. E aí ele trouxe um ponto bem interessante. Não precisa fazer grandes coisas, mas ter um ritual, uma reflexão diária de gratidão. Essa foi uma outra coisa muito interessante que as pessoas gostaram muito. Então, olhar para o seu dia, então, muitas vezes até fazer isso com o filho, fazer isso com o companheiro ou companheira, e perguntar para a pessoa, me fala alguma coisa que te deixou grato que aconteceu hoje. Então, olhar para o seu dia e fazer uma reflexão do que você fez, às vezes coisas simples, mas que te dão uma sensação de gratidão. E falar isso, externar isso. E com crianças e adolescentes, algumas pessoas compartilharam, as pessoas da empresa compartilharam experiências muito bonitas desses rituais de gratidão, desses momentos de gratidão. Na linha também de rituais, uma coisa muito interessante que eu experimentei, muitas pessoas experimentaram, realmente estabelecer alguns momentos do dia, ou quando você está naquele momento muito agitado, né, de muitas reuniões, sai de uma, entra na outra, aquele momento que você precisa respirar, só que ao invés de somente respirar, também passar a fazer algo que te acalma. Então, encontrar os rituais que acalmam. Então, eu vou compartilhar o meu ritual para me acalmar, não necessariamente tem que estar nervosa, não é isso, mas aquela agitação que a gente fica, né, durante o dia. O meu ritual de acalmar na minha casa eu adoro planta, então eu vou cuidar das plantas, ou eu vou tirar uma erva daninha, ou eu vou limpar a folha que está com poeira, e aquele é o momento que eu não estou pensando no trabalho, eu não estou pensando também ali nas questões da família, da casa, e eu estou ali concentrada numa atividade que me coloca de volta no eixo da calma. E existem, claro, aquelas dicas práticas que todo mundo conhece, mas que às vezes a gente não consegue colocar né, na prática realmente, né? Que são os 5 pilares da qualidade de vida, né? 5 pilares da medicina baseada em estilo de vida. Alimentação saudável, o sono, atividade física, o manejo do estresse, que aí passa um pouco por essas outras dicas que eu trouxe para vocês, e as relações sociais, que aí tem a ver com isolamento físico não é isolamento, ou distanciamento físico não é distanciamento social. Então, manter as relações sociais de qualidade, aquelas que te trazem uma sensação de bem-estar e felicidade, são super importantes para que a gente consiga passar por esse momento. Muito legal, Marjorie. Super obrigada por compartilhar as dicas super valiosas. E aí passo agora para você, Jorge. O que vocês têm feito lá na Orange também para ajudar as pessoas, as equipes, a passarem aí por esse período tão turbulento? Então, vamos lá. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? E agradecer também as dicas que eu acabei de receber, pontos que a gente não tinha ainda feito nenhum tipo de reflexão. A Orange ela tem dois momentos, né, nessa questão da pandemia. Nós não tínhamos a ideia que poderíamos passar por isso, mas em 2007 nós tomamos a decisão de implementar o teletrabalho, né, e 2007 tem bastante tempo, e nós temos um grupo muito grande que já vem nesse ritmo desde 2007. E hoje nós temos aproximadamente 50, 60 pessoas que fazem teletrabalho direto, que a gente chama mais de home office. E a gente tem um grupo grande que não tinha essa experiência, né? E de uma hora para outra tivemos que colocar todo mundo de casa, né? Isso foi um grande desafio. Entretanto, em 2019, a gente não tinha ideia que
iríamos enfrentar uma pandemia, mas decidimos investir na questão da saúde mental. Tá? Aproveitamos a questão da CIPAT e começamos a pensar como nós poderíamos levar a questão da saúde mental para o nosso dia a dia. E isso aconteceu na CIPAT. E a partir dali, nós começamos a oferecer treinamentos, questões focadas na meditação, e entre outros. Nós sempre oferecemos chats, algumas atividades no local de trabalho. E no momento que a empresa viu que realmente, para proteger os nossos colaboradores, precisamos migrar todo mundo para casa, a gente teve que pensar muito rápido como RH, né? E principalmente com essa preocupação que veio muito rápido, como é que vai ser isso? Quanto tempo? A gente não tinha noção e buscamos nossos parceiros que já fisicamente apresentavam algumas alternativas, como meditação, shiatsu, e entre outros programas, e em 3, 4 semanas começamos a desenvolver essa mesma linha na parte virtual. Tá? Esse foi daí a gente começou a oferecer e colocar no calendário de todos eles algumas possibilidades: meditação, webinar, automassagem, que a gente mudou os chats para automassagem. Mas a gente tem um ponto na Orange que eu considero muito importante, que nós fazemos um trabalho grande, que é a intimidade profissional entre a liderança e o staff. Porque é um momento que, para mim, é um grande diferencial da empresa nesse momento da pandemia, que é a relação entre o líder, independente do nível do líder, com as pessoas que ele trabalha diretamente, que é você usar nossas ferramentas de colaboração e fazer vídeo com eles, entender a necessidade de cada um. E a partir daí, a gente foi adaptando a necessidade que cada um apresentava. Teve gente que precisou de uma cadeira, outro precisou de uma mesa, de um monitor, de um teclado, que são coisas simples, mas naquele momento, coisas muito importantes. E como nós temos uma operação na região serrana, e que é uma região que tem uma questão de infraestrutura em determinados bairros, nós também decidimos oferecer um allowance para cobrir a despesa com a melhoria da internet. Tá? E o resultado foi muito positivo quando você pensa primeiro na perspectiva profissional, a percepção do cliente. Foi muito positivo que nós conseguimos um score alto, considerando em termos de suporte. E, por outro lado, a gente começou a desenvolver outras perspectivas muito focadas na questão da saúde mental, e que você sabe que a gente não pode entrar diretamente, mas é uma percepção. O que nós fizemos? Procuramos o nosso parceiro do plano de saúde, credenciamos um número de psicólogos e profissionais da área naquela região, mapeamos onde nós tínhamos o maior número de colaboradores, fizemos esse trabalho, nós oferecemos um benefício que se chama Employee Solution, e ali você e a família têm acesso a suporte psicológico, jurídico, entre outros. E isso a gente percebeu que foi um ponto importante para cada um nesse momento. Tá? A maior dificuldade é que você não tem uma visibilidade do todo, mas a partir do momento que você tem a sensibilidade, que é um momento difícil, que é um momento que a tensão é grande, a ansiedade é maior ainda, você disponibilizar possibilidades de suporte, de apoio, eu acho que foi o grande ponto que nós conseguimos entregar. Se você me perguntar, Jorge, vocês têm como qualificar e quantificar isso? Eu vou dizer para você que eu acho que não. Mas você tem um ano que nós estamos trabalhando de casa, e eu posso dizer, eu não tenho nenhum afastamento por questões ligada à ansiedade, estresse. Não sei se isso vai acontecer, porque a gente tem mais aí um tempo para isso, mas nesse momento não. A gente continua oferecendo treinamentos na área de saúde mental, como meditação, entre outros,
E as pessoas participam. O bom é que as pessoas participam. E esse parceiro que estava com a gente fisicamente, ele conseguiu se adaptar em 3 semanas e trazer de forma virtual. No início, a gente percebeu que não houve uma adesão muito grande, mas ao longo dos meses você percebe que ela vem crescendo. A gente acompanha a utilização, óbvio, não sabemos nome, mas a gente acompanha a utilização do benefício Employee Solution. Nós oferecemos o Gympass, que é um serviço focado para a ginástica laboral, e eles conseguiram se adaptar para esse mercado virtual, né? E aí você volta. Falar de felicidade é uma escolha. Você faz essa escolha, né? E para você fazer essa escolha, você tem que adotar algumas questões no teu dia a dia, né? Que é ter um hobby, gratidão, como vocês falaram, você ajudar alguém, né? Eu acho que isso é um ponto também que te leva muito nessa questão da felicidade. E eu volto a repetir um ponto que sempre foi muito forte na Orange: o clima, né, que as pessoas chamam de environment. O clima dentro da organização sempre foi um forte nosso. Nós tivemos 5 certificações de Great Place to Work, temos 6 Top Employer, e esse sempre foi um investimento que nós fizemos, que por coincidência ajuda muito nesse momento de isolamento, de pandemia, né? Que é o relacionamento entre o gestor, independente do nível, e a equipe, que eu chamo de intimidade profissional. Eu acho que isso é um ponto que ajuda nessa questão. Você entrar numa vídeo com a tua equipe, você perceber aquele que não está bem, aquele que está muito bem, e aquele que você pode chegar e depois, no privado, chamar ele numa vídeo e falar assim: como é que eu posso te ajudar? Eu acho que, por uma coincidência, tudo isso não foi planejado pensando que 2020 iríamos viver uma pandemia, mas sim um trabalho muito focado na questão que eu acho que é muito importante. É você chegar na segunda-feira, saber que você vai trabalhar e você se sentir bem. Tá? Eu trabalho há 41 anos e o momento da minha vida eu trabalhei num local que, quando eu vi uma musiquinha de um programa de domingo, da época, era o Fantástico, me dava uma angústia, porque eu tinha que ir para aquela organização, e eu acho que isso me fez muito bem, porque hoje, né, eu faço questão de investir na nossa liderança, independente do nível. Eu falo dependente do nível, porque nós temos team leader, supervisores, coordenadores, gerente de gerente e diretores, né? E eu acho que isso é um ponto importante. E a liderança que nós temos, ela faz questão também desse momento, né? Nós fazemos que nós chamamos de round table. Convidamos um grupo e esse grupo vai lá e expressa como é que eles estão se sentindo, como é que eles estão vendo as coisas. E sempre quem está ali é o vice-presidente, sou eu, é o vice-presidente de operações, é o vice-presidente de vendas, e que é o número 1 da região, né? Então, ele está ali vendo, ele está ali percebendo, ele está ali sentindo. E um outro ponto que eu acho que contribuiu muito para a gente ter esse equilíbrio: nós continuamos com todas as nossas ações na parte que eu chamo de CSR, Corporate Social Responsibility. Nós conseguimos manter, conseguimos fazer, mesmo de forma virtual. E assim, você vê que o próprio grupo, muitas vezes, mas vamos fazer isso de forma virtual? Não, vamos fazer, porque isso vai ter um impacto social, isso vai ter um impacto. E aí entra naquele ponto que eu falei para você, que entra no ponto: felicidade é uma escolha. E quando você ajuda alguém, você tem muito mais retorno do que aquela pessoa que você está ajudando. E eu acho que esse também foi um ponto que eu posso considerar muito forte na Orange, né? O relacionamento e a gente tentar manter todas essas atividades. Muito bacana, Jorge, super bacana. Tudo que você trouxe, tudo que vocês construíram. Eu acho que na Syngenta não foi diferente. A gente viveu 2020, eu digo que foi o ano da gente conseguir se reorganizar, né? E aí, quando a gente fala de reorganizar, é reorganizar a nossa forma de trabalhar, reorganizar o nosso jeito de operar, o nosso jeito de contratar, o nosso jeito de fazer onboarding, o nosso jeito de desenvolver, de fazer evento com o cliente, de relacionar com o cliente. Assim, foi um ano de
imensos aprendizados. Eu acho que se teve alguma coisa, ou algumas das coisas positivas que tudo isso trouxe, foi a gente se descobrir inovador em muitos aspectos, né? Acho que isso foi uma tônica que a Marjorie trouxe, o Jorge trouxe, na Syngenta não foi diferente. A gente teve a oportunidade de criar um programa que chama Eu Me Cuido, que tem justamente essa prerrogativa de ajudar as pessoas a encontrarem o equilíbrio, a se organizarem nesse novo formato de trabalho. A gente tem pessoas também em diferentes modelos de operação. Eu tenho pessoas em fábrica, tenho pessoas no campo, pessoas de escritório, e aí a gente encontrou caminhos para apoiar todos esses grupos. Na linha da gente saber que ajudar traz felicidade, a gente criou um programa bacana que chama Deu Match, que é um programa de doação de cestas básicas, onde os funcionários se organizavam para fazer essas doações e a companhia fazia o match desse valor com doações de outras cestas básicas. Então, foi um movimento, 2020 foi esse movimento, né, da gente encontrar os caminhos e inovar, e eu tenho discutido bastante que 2021 é agora um desafio ainda maior, né, a gente vê que as pessoas, óbvio, estão num outro estágio do cansaço, a gente não imaginava que isso ia tão longe. A gente vê que a gente começa a lidar com problemas um pouco mais profundos, e o próprio programa Eu Me Cuido começa a tratar temas como luto, como perda, que são temas mais sensíveis, mas que começam a fazer parte da vida de muita gente. Então, o que eu digo é que 2021 está vindo como esse ano realmente da gente conseguir olhar para dentro, encontrar equilíbrio num nível mais profundo, né? E como organização, acho que a gente tem esse papel de poder apoiar. A gente está chegando no finalzinho, meia hora passa muito rápido, mas só para a gente não encerrar, queria passar o último minutinho, Marjorie, uma última palavra aí, para que fique como mensagem para os participantes, aí passo para o Jorge e a gente fecha. Obrigada, Cíntia. E você citou o programa, nós tivemos, nosso programa teve um nome parecido, que é o Se Cuida, e entre outras coisas, eu acho que é o apoio que as empresas podem dar para os seus colaboradores, é essencial. Então, muito na linha do que o Jorge falou, e você também, Cíntia, e fico muito orgulhosa de também poder compartilhar o que a Pfizer fez, e todo o orgulho que a gente, como funcionário da Pfizer, sente de estar numa empresa que está podendo mudar esse cenário. Então, tudo que a gente trabalhou em 2020, agora a gente está vendo alguma luz aí no fim do túnel, mas foi muita pressão, foi bastante estresse, e claro, a empresa tentou nos ajudar com dicas, ajudando as pessoas a estabelecerem seus limites, como parar para almoçar, se afastar da sua área de trabalho quando você não estiver trabalhando, para ter esse tempo, desligar os seus dispositivos digitais, encontrar momento para se exercitar, como a gente falou, bloquear a agenda, né, para ter esse tempo. E estabelecer prioridades e pedir flexibilidade. É um momento de se respeitar e de se reconhecer um ser humano e com todos os seus limites, suas necessidades. E então, acho que o importante se cuida, né? Olhe para você e perceba o que você está precisando naquele momento e respeite esse sentimento, e a gente vai, com o tempo, sim, se adaptar, vivendo esse luto coletivo que a gente está vivendo, né? Também tem um luto coletivo. Mas a gente vai superar, e é isso, acho que é uma palavra de positividade que eu gostaria de deixar, apesar do cansaço, mas que a gente tem que olhar para frente com otimismo e que as coisas vão melhorar. Oi, Marjorie, super obrigada, viu? Jorge, uma última palavrinha? Então, vamos lá. Eu acho que superação, acho que é o que a gente vai precisar muito, mas para isso, eu acho que você tem que fazer a sua escolha. Faça a sua escolha de ser feliz. Tá? Eu acho que tudo pode começar com um bom sorriso. Né? Eu acho que você colocar em prática aquele hobby que está guardado, escondido, você meditar da forma melhor que você puder fazer, ou espiritual, né? Mas eu acho que é importante dormir bem, procurar ter uma boa noite de sono, encontre alguém que você possa ajudar, virtual, né? E também que você possa praticar uma atividade física, mesmo dentro de casa. Eu acho que esse é o ponto, mas
para tudo mudar, eu acho que você precisa escolher ser feliz. E começa com um sorriso, que eu acho que tudo isso vai passar. Excelente, Jorge, super obrigada. Gente, uma delícia esse papo aqui com vocês, foi muito bom, tenho certeza que essas dicas são preciosas, valiosas, eu também sou muito otimista, eu acredito num futuro de abundância e tenho certeza que a gente vai sair mais forte de tudo isso, que a gente está aprendendo muito com tudo isso, e como seres humanos vamos sair mais generosos, com mais compaixão, e de verdade acredito que se cada um fizer a sua parte, viver o seu pedaço, né, de felicidade, a gente consegue construir aí um futuro bacana para todo mundo. Obrigada a vocês por esse tempo, pelo papo, e com isso eu encerro então a nossa sessão, agradecendo novamente a oportunidade de estar aqui no Fórum Melhor RH Confiança. Obrigada, gente, foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.